Olá pessoas, tudo bem? Bom, estamos aqui iniciando essa nova fase das nossas aulas durante esse período aí de suspensão das atividades presenciais no Instituto Federal. A gente vai ter aí algumas aulas pela modalidade de educação à distância. Para isso eu deixei para vocês aí uma série de textos, PowerPoints das aulas, exercícios para vocês irem fazendo. A gente espera que a situação se normalize o quanto antes, porque a gente sabe que a aula presencial ela funciona muito melhor e é muito mais eficiente para vocês, principalmente para vocês alunos do primeiro ano que estão chegando no Instituto Federal agora, ainda estão aprendendo a lidar com essa grande quantidade de matérias e tudo mais, e aprendendo a lidar com o ritmo das aulas que é diferente do que vocês estavam acostumados. Eu espero que a gente consiga retornar à normalidade o quanto antes. Essa videoaula, né, que eu estou gravando, ela é da matéria que foi dada para o pessoal da ADM 11 no dia 16 de março, que foi segunda-feira, e seria a aula dada para o pessoal da ADM 12 no dia 18 de março, quarta-feira. Parece que na aula do dia 16 a gente teve aquele problema com o almoço, então muitos alunos não ficaram para o período da tarde e acabaram perdendo a aula de história. Então, para não prejudicar esse pessoal que perdeu a aula por causa do almoço, vou deixar esse vídeo também para a ADM 11 e o pessoal da ADM 12 que já não teve essa aula por conta da suspensão das atividades. E quem está vendo o vídeo que perdeu uma dessas aulas, se puder avisar a galera da ADM 11 que assistiu a aula de segunda-feira, peçam para eles verem esse vídeo também, porque pode ser que tenha uma coisinha ou outra que eu tenha esquecido de explicar na aula presencial, ou que tenha deixado para explicar depois, quando tivesse todo mundo junto, e acabei não passando para eles nessa aula de segunda-feira, certo? Bom, a gente começa esse vídeo, então, terminando o assunto que seria da aula anterior, da outra semana ainda, que a gente estava trabalhando com os conceitos básicos de história. Dos conceitos básicos de história, ficou faltando falar sobre a divisão geral da história. Né? A história da humanidade, né, o período desde o surgimento do ser humano até os nossos dias, e espero que dure bastante ainda, ela é dividida em dois grandes blocos. E esses dois grandes blocos são a pré-história e a história. E o evento histórico, o acontecimento que marca a separação da pré-história da história é a invenção da escrita. A escrita surgiu, foi criada pelos seres humanos entre 4.000 e 3.500 a.C. Aqui, né, nessa imagem está 3.500. Alguns livros vocês vão encontrar 4.000, então a gente vai ficar entre essas duas datas, 4.000 e 3.500 a.C. Ela não tem uma data precisa. Sobre essa divisão, pessoal, é importante a gente sempre lembrar o seguinte: depois, quando a gente for estudar especificamente a pré-história, e eu acho que isso vai acontecer depois que a gente retornar com as aulas presenciais, espero que a gente já esteja com aulas presenciais quando chegar esse momento. Quando a gente for estudar a pré-história, a gente vai entender um pouco melhor o porquê desse nome, por que os historiadores chamam dessa forma. Mas só para vocês terem uma noção básica, né, a expressão pré-história, ela quer dizer literalmente antes da história. Mas, na verdade, a pré-história, ela pega o início da história da humanidade, ela pega o período dos primeiros seres humanos. Então, por que ela é chamada de pré-história, de antes da história, sendo que, na verdade, ela faz parte da história? Porque antigamente, até ali por volta do século XIX, comecinho do século XX, os historiadores consideravam que só era possível estudar história, pesquisar a história, através de documentos escritos. Que, portanto, os povos que não tivessem documentos escritos não teria como estudar a história deles, eles não teria como a gente fazer a história desses povos. Então só teria história a partir da invenção da escrita. Por isso que eles dividem em pré-história antes da invenção da escrita e história após a invenção da escrita.
Mas hoje em dia, como nós vimos nas aulas anteriores, né, existem vários tipos de documentos históricos, escritos e não escritos, materiais e imateriais. Então dá para fazer a história de um povo, mesmo sem que ele tenha deixado registros escritos. Só que como esse nome pré-história já era usado, já era conhecido, os historiadores preferiram continuar chamando o início da história da humanidade, o período anterior à invenção da escrita, de pré-história. Então a gente sabe que o nome pré-história não está muito correto, mas a gente continuou usando porque esse período ficou conhecido dessa forma, ok? Outro detalhe importante também é que a pré-história vai do surgimento do ser humano, que é por volta de 200 mil anos atrás, até o surgimento da escrita, que é entre 4.000 e 3.500 a.C. Então é um período de aproximadamente 200 mil anos de história. Ao passo que o período que a gente chama de história, que é da invenção da escrita até os dias de hoje, ele é muito menor, ele tem aí por volta de 6 mil anos de duração. Só que a pré-história, na escola a gente estuda muito pouquinho. Com vocês a gente vai ficar umas 3 semanas estudando pré-história e todo o restante do ensino médio estudando história. Se a pré-história é tão maior do que a história, por que a gente estuda tão menos? Por que a gente estuda tão pouco? Por um motivo muito simples. A pré-história é o período mais antigo e, consequentemente, é o período que nós temos menos informações. Quanto mais antigo um período da história, menos informações a gente tem, porque menos vestígios, menos documentos e fontes históricas sobraram para a gente conhecer a história desse período. Então a gente sabe muito pouco sobre a pré-história. Como a gente sabe muito pouco sobre a pré-história, tem muito pouco para a gente estudar na escola. A gente acaba priorizando a história, que é o período que a gente tem mais fontes, mais documentos históricos, ok? Aqui, pessoal, eu vou falar assim das divisões da pré-história, mas não se preocupem, eu vou falar muito rápido disso, porque quando a gente for estudar a pré-história, quando a gente for ter aulas sobre a pré-história, a gente vai falar detalhadamente sobre esses períodos, vai ficar mais fácil de lembrar. Mas aqui é só para vocês terem noção das periodizações, né, que a gente divide a história em períodos, para ficar mais fácil de estudar. No caso da pré-história, ela está dividida em 2 grandes blocos, o Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, e o Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida. Paleolítico, a palavra paleolítico vem do grego, quer dizer algo como pedra antiga. E ele é assim chamado porque é o período mais antigo da pré-história, é o período do surgimento do ser humano. É o período que o ser humano está aprendendo a ser humano. E ele também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, porque os instrumentos, as ferramentas eram feitas nesse período tirando lascas das pedras. Pegavam as pedras, tiravam lascas para dar o formato e assim eram feitas as ferramentas, por isso pedra lascada. E o período neolítico, neolítico vem do grego, quer dizer algo como pedra nova, é conhecido também como Idade da Pedra Polida, porque nesse período os instrumentos eram feitos a partir do polimento das pedras. Eles iam lixando as pedras, polindo as pedras para dar o formato para fazer as ferramentas. Então ele é neolítico, né, o Pedra Nova, porque ele é mais recente que o período paleolítico. O período neolítico é um período muito importante da história da humanidade. Quando a gente for estudar a pré-história, a gente vai ver o que aconteceu de tão importante nesse período neolítico, que é considerada a maior revolução da história da humanidade, ou a invenção mais importante da história da humanidade teria surgido nesse período. O final da pré-história, que é considerado também um período de transição da pré-história para a história, é o período que a gente chama de Idade dos Metais. Então, alguns consideram a Idade dos Metais o final da pré-história, outros consideram a Idade dos Metais, na verdade, a transição da pré-história para a história. E esse período tem esse nome de Idade dos Metais, porque é quando o ser humano aprende a utilizar metais para fazer suas ferramentas. E isso vai gerar um desenvolvimento tecnológico muito importante entre os seres humanos do final da pré-história e início da antiguidade. Também tem alguns outros períodos, né?
a fase de transição da Idade da Pedra Lascada para a Idade da Pedra Polida, ou do Paleolítico para o Neolítico, também é conhecido como período Mesolítico, que é um período ali que o ser humano está deixando algumas práticas do Paleolítico e iniciando algumas práticas do Neolítico. E, como eu acabei de dizer também, a própria Idade dos Metais também é considerada um período de transição, né? Alguns consideram que a Idade dos Metais começa no fim da pré-história e se estende até o início da história, o início da antiguidade, que é o primeiro período da história, ok? Mas como eu disse, a pré-história a gente vai ter aulas sobre ela especificamente, aqui é só para vocês terem uma noção da divisão dela em períodos, a gente está falando de periodização. Agora, gente, essa parte da aula aqui, que é a divisão dos períodos da história, né, do surgimento da escrita até os dias de hoje, é um que é extremamente importante e eu preciso que vocês conheçam esses 4 períodos de cor. É importante saber o nome dos 4 de cor? Sim, fundamental. Para as nossas aulas fazerem sentido daqui até o final do ensino médio, vocês precisam saber esses 4 nomes de cor. Além de saber os 4 nomes, é preciso saber a ordem, quem vem primeiro, quem vem depois? Sim, é extremamente importante saber a ordem desses 4 períodos. Saber a data que começa e a data que termina é importante? Sim, também. Mas primeiro decorem os nomes e a ordem. As datas, com o tempo vocês vão decorando. Mas até o final do ano é importante que vocês saibam esses 4 nomes e a data que começa e que termina cada um deles. Ok? A história, né, o período do surgimento da escrita até hoje, e espero que ainda por muito tempo, é dividida em 4 grandes blocos. Esses 4 blocos são a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. É importantíssimo saber esses 4 nomes: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, e saber a ordem. A ordem é fácil de lembrar. Idade Antiga, se é a antiga, é a mais velha, então é a primeira. Idade Média, se é média, está no meio, não pode ser a primeira nem a última. Idade Moderna, se é moderna, é mais recente, não pode estar no começo. E Idade Contemporânea é a nossa. Se é a nossa, se é a que nós estamos, é a última. Então, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Precisa saber esses 4 nomes de cor. Quando começa e quando termina cada uma? Idade Antiga começa com o surgimento da escrita, entre 4.000 e 3.500 a.C. Aqui está escrito 3.500, mas vocês vão ver que vai ter outros momentos que vai aparecer 4.000. Então, é entre 4.000 e 3.500 a.C. Qual o fato que marca o início da Idade Antiga? O surgimento da escrita. A invenção da escrita inicia a Idade Antiga. E a Idade Antiga vai até o ano de 476 depois de Cristo. O que acontece no ano de 476 depois de Cristo? A cidade de Roma, capital do antigo Império Romano, é invadida por povos bárbaros, que eram povos de fora do Império Romano. E aí o Império Romano do Ocidente deixa de existir no ano de 476. Mais para frente, lá no ano que vem, nós vamos estudar que o Império Romano ele se divide em 2 impérios. Aí vai ter o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente deixa de existir no ano de 476. E como ele foi, o Império Romano, o mais importante da Antiguidade, o seu fim foi escolhido como a data final da Idade Antiga. Ok? A Idade Média, que é o período seguinte, vai de 476, que é o fim do Império Romano do Ocidente, até o ano de 1453, que é o fim do Império Romano do Oriente. Esse Império Romano do Oriente ele vai durar durante toda a Idade Média, e como ele foi um dos mais importantes da Idade Média, o seu fim foi escolhido como data final da Idade Média. A Idade Moderna, que é o período seguinte, vai do fim do Império Romano do Oriente, que é 1453, até a Revolução Francesa, em 1789. A Revolução Francesa é considerado um evento muito importante da história, uma mudança muito grande em relação à política, à sociedade, à filosofia, à ciência, e por isso os historiadores consideram a Revolução Francesa o início de uma nova época.
Então ela termina a Idade Moderna. A partir da Revolução Francesa, as características da Idade Moderna se encerram e inicia o nosso período, que é chamado de Idade Contemporânea. A palavra contemporânea quer dizer ao mesmo tempo. Então a Idade Contemporânea é o período que nós vivemos, que ela vai de 1789 até os dias de hoje e pode continuar ainda por muito tempo. Algumas informações sobre essas divisões. Primeiro, as datas de início e fim de cada período. Essas datas, pessoal, não significam que, por exemplo, 476, no dia que o Império Romano do Ocidente acabou, as pessoas foram dormir na Idade Antiga e acordaram na Idade Média. Não é isso. A história da humanidade é dividida em períodos da mesma forma que a vida das pessoas é dividida em períodos. As pessoas vivem a infância, adolescência, idade adulta, velhice. A passagem, por exemplo, da adolescência para a vida adulta, ela não acontece de uma vez, ela é um processo. As pessoas vão se transformando, deixando de ser adolescentes e se transformando em adultas. Da mesma forma, a história da humanidade vai passando da Idade Antiga para a Idade Média, da Média para a Moderna ou da Moderna para a Contemporânea, em um processo, dura um determinado tempo. Só que dentro desse processo, os historiadores identificaram ou escolheram eventos significativos que marcam a mudança de períodos. Da mesma forma que se você perguntar para uma pessoa adulta, vira para um adulto e pergunta que a partir de quando ou em que momento você percebeu que era adulto? Cada pessoa vai indicar um acontecimento. Vai ter gente que vai dizer assim, eu me tornei adulto o dia que eu arrumei meu primeiro emprego, ou o dia que eu servi o exército, ou o dia que eu me casei, o dia que eu tive meu primeiro filho, o dia que eu tomei o meu primeiro porre, enfim. Cada pessoa vai escolher um acontecimento. Isso não quer dizer que a pessoa era adolescente e no dia que arrumou o emprego automaticamente se transformou em adulto. Não. É que dentro de um processo de transformação de adolescente em adulto, essa pessoa reconhece naquele fato, que foi o primeiro emprego, por exemplo, um acontecimento importante que fez ela perceber que estava deixando de ser adolescente e se transformando em adulto. Então, o fim do Império Romano do Ocidente, ele é um acontecimento importante para que representa essa transformação da Idade Antiga em Idade Média, e a mesma coisa com os outros acontecimentos. Outra informação importante, a Idade Contemporânea. A gente diz que a Idade Contemporânea é da Revolução Francesa até os nossos dias, mas já existem pesquisadores de várias áreas de conhecimento, da filosofia, da história, da sociologia, enfim, de várias áreas, que dizem que a gente já não está mais na Idade Contemporânea, que a gente já está vivendo uma outra época. Alguns chamam a época que a gente está vivendo de pós-modernidade, outros chamam de pós-contemporaneidade, outros chamam de ultramodernidade, outros chamam de modernidade tardia, enfim. Dependendo do pesquisador, dependendo do argumento que ele tem para dizer que a gente vive uma nova época, ele vai dar um nome diferente e vai escolher um acontecimento diferente. Para algumas pessoas, a Idade Contemporânea acabou com a queda do Muro de Berlim, em 1989, ou com o fim da União Soviética, em 1991, ou com o ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Enfim, existem pessoas que acreditam ou que escolhem eventos para dizer que a Idade Contemporânea já acabou e que a gente já está vivendo um novo momento histórico. Mas como não se chegou a um acordo, como nem todo mundo concorda com isso, a gente continua dizendo que estamos vivendo na Idade Contemporânea. E dentro desses períodos também existem divisões. A Idade Média, por exemplo, ela é dividida em duas partes, Alta Idade Média e Baixa Idade Média, que a gente vai estudar no que vem. A Idade Contemporânea, existe um historiador inglês falecido recentemente, que divide a Idade Contemporânea em 4 períodos. Então, as próprias épocas também podem ter subdivisões para facilitar o estudo de algum acontecimento histórico. Então aqui a gente tem uma imagem representando um pouco dessa divisão, né? A gente tem ali a Idade Antiga, dentro da Idade Antiga a gente tem a história do Egito, da Mesopotâmia, os hebreus, fenícios, os persas, os gregos, tudo isso a gente vai estudar esse ano. Roma Antiga também está dentro da Antiguidade, é o primeiro assunto do segundo ano. Depois a Idade Média, a gente tem os povos bárbaros, os reinos bárbaros, o feudalismo, as cruzadas, o Império Bizantino e o islamismo.
A Idade Moderna, a gente tem o descobrimento ou achamento do Brasil. Os portugueses diziam que era achamento. Ano que vem a gente vai discutir por que isso. Tem na Idade Moderna o Renascimento, a Reforma Protestante, o Iluminismo, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Industrial. E na Idade Contemporânea, que é a nossa matéria do terceiro ano, tem Revolução Francesa, Napoleão, independência da América Espanhola, unificação da Alemanha e da Itália, imperialismo, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Segunda Guerra e uma série de outras coisas. Ok? Então, aqui é uma representação dessa divisão da história, do surgimento da escrita, da invenção da escrita, até os dias de hoje. A história do Brasil também é dividida em períodos. Então, dentro da história do Brasil, de 1500 aos dias de hoje, a gente tem um período que a gente chama de pré-colonial, que é do descobrimento do Brasil até o início da colonização. Teve um período ali que os portugueses ainda não colonizavam o Brasil, então a gente chama de pré-colonial. Depois a gente tem o período colonial, que é todo o período em que o Brasil foi colônia de Portugal. Depois a gente tem o período do Brasil imperial, que é de quando o Brasil se torna independente até a proclamação da República, período que o Brasil foi governado por imperadores. E da proclamação da República até os dias de hoje, nós temos o período republicano. E dentro do período republicano também existem divisões. A gente tem o início da República, que é chamado de República Velha, depois a gente tem a Era Vargas, a República Populista, a ditadura militar, e a Nova República, que é o nosso período atual. Essas divisões, no futuro, os historiadores podem rever, podem dar outros nomes, podem escolher outras datas, outros acontecimentos, mas essas divisões são as que a gente usa como referência para estudar a história geral e para estudar a história do Brasil. Ok? Então, essa parte aqui a gente encerra o conteúdo da aula anterior, que são os conceitos básicos de história. A partir de agora, o restante dessa aula, desse vídeo, e o próximo vídeo, nós vamos trabalhar com o conceito de tempo e com o conceito de calendário. Então, primeiro a gente vai trabalhar com essa expressão tempo e a relação dele com a história. Primeiramente, pessoal, a gente precisa levar em consideração aquilo que a gente viu lá nas primeiras aulas. História é o estudo das ações humanas ao longo do tempo. Vocês, por experiência própria, sabem o que é um ser humano, já que vocês são humanos. Não vou perder tempo explicando o que é um ser humano. Por experiência própria, vocês sabem. Só que a história não é só o estudo das ações humanas, é o estudo das ações humanas ao longo do tempo. E o tempo é um problema para nós, porque o tempo é um fenômeno, ou é algo que existe, que está na natureza, que as diferentes áreas do conhecimento trabalham com o tempo, sabem que o tempo existe, sabem que o tempo interfere nos fenômenos, nos acontecimentos, mas nenhuma área do conhecimento conseguiu dar uma definição precisa do que é tempo. Tanto que existe uma frase famosa de um filósofo da Idade Média chamado Santo Agostinho, que diz o seguinte, quando ele faz uma reflexão sobre o tempo. Ele diz assim: o que é o tempo? Quando ninguém me pergunta, eu sei o que é. Mas quando alguém me pergunta, eu já não sei mais. Depois façam esse exercício, tentem responder a pergunta o que é tempo. Vocês vão ter muita dificuldade. E aí, muito provavelmente, vocês não vão conseguir responder. Na física, os físicos já desistiram de responder o que é tempo. Os físicos dizem, olha, o tempo é uma grandeza, interfere nos fenômenos, a gente faz os cálculos usando o tempo, mas a gente não explica o que é tempo. Os filósofos têm várias hipóteses, várias formas de explicar o que é o tempo. Os historiadores também não se preocupam em explicar. Os historiadores sabem que o tempo é uma das dimensões da história, sem tempo não existe história, mas nenhum historiador que eu conheço ousa tentar explicar o que é tempo. A gente sabe que o tempo existe e que ele está aí, mas o que ele é não vem ao caso para a gente agora. E para complicar um pouco mais, a palavra tempo, assim como a palavra história, que a gente viu algumas aulas atrás, ela tem diversos significados. A gente usa a palavra tempo, a mesma palavra, para se referir a coisas diferentes. Algumas dessas coisas têm a ver com a disciplina de história e outras coisas não têm muito a ver com a disciplina de história.
E o restante desse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre esses significados, esses usos que a gente faz da palavra tempo. Então, primeiro uso que eu vou discutir com vocês da palavra tempo é o seguinte, é quando eu uso na frase como está o tempo hoje. Bom, eu não sei que dia e que horário vocês vão ver esse vídeo, mas pode ser que vocês olhem pela janela e falem assim, hoje o tempo está ensolarado, hoje está chuvoso, está nublado, está frio, está calor, enfim. Quando a gente pergunta como está o tempo, e você fala de frio, calor, chuva, etc., você está falando do tempo atmosférico. Tem a ver com a situação do clima naquele momento, né? A gente está falando do tempo atmosférico, né? De temperatura, de chuva, de umidade, enfim. É como está a atmosfera naquele momento. Esse tempo, pessoal, tempo atmosférico, ele não é assim o tempo muito utilizado pelos historiadores. Os historiadores não se interessam tanto pelo tempo atmosférico. Claro, os historiadores se interessam pelo tempo atmosférico quando ele interfere nas ações humanas. Uma chuva causa um acontecimento importante, uma grande seca, uma onda de calor. Se isso interfere nas ações humanas, aí pode interessar o historiador. Mas compreender o tempo atmosférico em si, os processos que levam a água a evaporar, condensar e formar chuva, por exemplo, interessam ao meteorologista, interessa ao geógrafo, não é algo que seja da área de competência do historiador. Então o historiador assim se interessa pelo tempo atmosférico quando ele interfere nas ações humanas. Quando ele não interfere, ou o tempo atmosférico sozinho, dissociado das ações humanas, não é do interesse do historiador. Ok? É diferente eu perguntar como está o tempo de eu perguntar quanto tempo falta para alguma coisa ou quanto tempo dura uma determinada coisa. Quando eu pergunto quanto tempo, eu estou me referindo a uma quantidade, certo? Então, se eu pergunto quanto tempo falta para terminar a aula, por exemplo, ou quanto tempo dura uma partida de futebol, a resposta vai ser uma quantidade, geralmente um número. Faltam 10 minutos, dura 90 minutos, falta meia hora, dura 3 dias, vai ser daqui a uma semana. Então, é um número. Quando eu pergunto quanto tempo dura, e eu dou essa resposta em forma de número, um número de dias, de horas, de minutos, de segundos, de meses, de anos, de semanas, enfim. Quando eu pergunto quanto tempo e a resposta é um número, eu estou me referindo a um tempo chamado tempo cronológico. Esse tempo cronológico é o tempo que a gente mede. Se bem que medir não é bem a palavra, porque medir dá a impressão que eu estou pegando uma régua ou uma fita métrica e vendo o tamanho. Mas na falta de outra palavra, a gente usa medir. Esse é um tempo que a gente atribui uma quantidade de minutos, de horas, de segundos, de dias, enfim, a gente atribui uma quantidade. Esse tempo cronológico, a gente pode chamar de tempo do relógio, ou tempo do cronômetro, enfim, é um tempo que ele tem uma quantidade ou uma duração que é igual para todo mundo. Alguém vai questionar assim, professor, mas uma hora para uma pessoa pode demorar mais para passar do que outra. No tempo cronológico, não. No tempo cronológico, uma hora é uma hora, e uma hora é igual para todo mundo. Duas pessoas no mesmo lugar, para duas pessoas no mesmo lugar, uma hora é uma hora. Não é diferente. A prova disso é que quando o sinal toca no final do último período, o sinal toca é para todo mundo ir embora. O sinal não toca para umas pessoas e para outras não, porque para umas a aula, porque 50 minutos para um é diferente de 50 minutos para outra. Quando o sinal toca, ele é igual para todo mundo. Então o tempo cronológico, ele é igual para todos, ele não muda. Duas pessoas no mesmo lugar, vem o tempo cronológico passar exatamente igual, ok? Então o tempo cronológico é o tempo que a gente mede, e esse tempo ele é igual para todo mundo.
ele não muda. Duas pessoas no mesmo lugar, esse tempo é igual. Eu estou dizendo o mesmo lugar porque, segundo a teoria da relatividade, que depois vocês podem perguntar para os professores de física, em lugares diferentes o tempo pode passar de formas diferentes, mas duas pessoas no mesmo lugar, o tempo vai passar igual. Esse tempo cronológico passa igual, ok? Só que, como vocês mesmos devem ter observado, às vezes 1 hora demora muito para passar. E às vezes 1 hora passa bem rápido. Às vezes, para duas pessoas no mesmo lugar, 1 hora parece que demorou muito. E para outra pessoa, 1 hora parece que foi rápido. Ou às vezes a mesma pessoa fazendo coisas diferentes, 1 hora é rapidinho, e fazendo outra coisa, 1 hora é uma eternidade. Esse tempo, que passa de formas diferentes para as pessoas, não é o tempo cronológico. O tempo cronológico é igual para todo mundo. Mas esse tempo, que passa de formas diferentes para cada um, é o que a gente chama de tempo psicológico. E aqui nas imagens a gente tem um exemplo. Temos duas pessoas trabalhando, fazendo basicamente a mesma coisa. Na imagem de cima, para essa pessoa o trabalho está insuportável. Para de baixo, o trabalho está bem tranquilo, está bem legal. Para essas duas pessoas fazendo exatamente a mesma coisa, meia hora vai passar de formas diferentes. Para a pessoa de cima, meia hora vai demorar muito. Para de baixo, meia hora vai ser muito rápido. Ou nós mesmos, fazendo alguma coisa que eu gosto. Sei lá, estou assistindo um vídeo no meu canal favorito do YouTube. Meia hora passa muito rápido. Ou 40 minutos passa muito rápido. Agora, se eu estou no ponto de ônibus esperando o ônibus para ir para um determinado lugar e ele acabou de passar, 40 minutos parece uma eternidade. Então, esse tempo que dá a impressão que passa mais rápido ou mais devagar é o que a gente chama de tempo psicológico, ok? Existe um outro tempo que ele é parecido com o tempo psicológico. Ele também não passa de forma igual para todo mundo, passa para cada um de formas diferentes, mas ele é um pouco diferente do tempo psicológico. Ele é muito parecido, dá para confundir os dois, mas ele é diferente. Esse outro tempo é o tempo da memória. Para entender a diferença do tempo da memória para o tempo psicológico, eu vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é o seguinte: digamos que você vai pegar um ônibus, e vocês vão reparar que o exemplo do ônibus é um exemplo que eu dou muito, porque é um exemplo que eu conheço muito bem. Você está indo pegar o ônibus. Aí você chega no ponto de ônibus num horário que normalmente o ponto de ônibus está cheio. Só que nesse dia você chegou no ponto de ônibus e ele está vazio. Isso é um indício de que o ônibus acabou de passar. Em Uruguaiana, isso significa que você vai ficar pelo menos 40 minutos esperando o próximo ônibus. Digamos que, além do ônibus ter acabado de passar e você está ali esperando, esse ponto de ônibus não tenha cobertura, esteja garoando e ventando, e você não está agasalhado. Esses 40 minutos vão demorar muito tempo para passar. Porque, além de tudo, seu celular está sem bateria. Não dá para você assistir um vídeo legal no YouTube ou jogar um joguinho enquanto está esperando o ônibus. Então, esses 40 minutos vão demorar muito tempo. Você vai ter a impressão que você ficou ali a vida inteira. Vai ser muito demorado. Aí, no dia seguinte, você vai encontrar um colega seu e vai te perguntar: ah, então, e ontem? Quando você foi para o ponto de ônibus, o ônibus demorou a passar? Aí você vai falar assim: nossa, demorou muito. Na sua memória, você simplesmente vai lembrar: nossa, fiquei muito tempo no ponto de ônibus. Então, essa experiência no tempo psicológico demorou uma eternidade. Mas na sua memória, passou muito vai ser uma lembrança curta. Você simplesmente vai lembrar: aquele dia fiquei no ponto de ônibus um tempão. Não tem mais o que lembrar. Vai ser uma memória curtinha. Então, às vezes, uma experiência que no tempo psicológico é demorada, no tempo da memória é rápida. Outro exemplo. Digamos que um dia você esteja, depois que passar a pandemia do coronavírus, você esteja na Praça do Barão
atravessando a Rua Santana para chegar na biblioteca municipal, porque você é um aluno muito estudioso, muito comprometido, e você está indo na biblioteca procurar um livro de história para aprofundar alguma coisa que você aprendeu nas aulas do Instituto Federal. Quando você está quase colocando o pé na rua, você não percebeu que o semáforo estava aberto, você está quase colocando o pé na rua, vem um carro. E aí você percebe a tempo que o carro está vindo, volta para cima da calçada e não é atropelado. Só que quando o carro está passando, você repara que a janela de trás, que o vidro de trás está abaixado e que no banco de trás tem uma pessoa. E aí quando você olha para dentro do carro, você vê que essa pessoa que está no banco de trás é aquela pessoa que você mais admira, que você mais ama no mundo. Aquele seu ídolo, aquela pessoa que você tinha muita vontade de conhecer pessoalmente, que acha que é muito difícil que isso aconteça algum dia. Imaginou essa pessoa? Pois bem, é essa pessoa que está no banco de trás do carro. E no momento em que você está olhando para dentro do carro e essa pessoa passa na sua frente, por acaso ela olha para o lado, ela olha na sua direção e o seu olhar cruza com o olhar dessa pessoa. Essa experiência no tempo cronológico durou alguns segundos, talvez menos de um segundo, então foi muito rápida. Só que na sua memória ela vai durar horas, dias, meses. Então, uma experiência muito curtinha no tempo cronológico, na memória ela vai ser gigantesca, porque você vai ficar lembrando o que você estava pensando na hora, o que você estava vestindo, o que você sentiu, o que você pensou na hora, os detalhes do carro, os detalhes da pessoa, o momento que ela virou e te viu. Então tudo isso você vai ficar rememorando em câmera lenta, então vai ter uma duração muito maior do que a experiência cronológica ou do que a experiência psicológica. Então o tempo da nossa memória ele é diferente tanto do tempo cronológico quanto do tempo psicológico, ok? E aqui a gente tem uma imagenzinha que brinca um pouco com a memória, né? Às vezes uma experiência que a gente tem que é uma experiência desagradável e que demora uma eternidade, quando a gente lembra dessa experiência, ela traz boas recordações e se torna uma memória agradável que dura mais tempo. E os historiadores, eles não lida tanto com o tempo atmosférico que a gente viu. O historiador lida bastante com o tempo cronológico, a gente usa datas, a gente, como viu no início desse vídeo, as periodizações, né? Os períodos históricos vão da data tal até a data tal, né, falar do ano tal até o ano tal, a gente está usando o tempo cronológico. Então o historiador usa o tempo cronológico. O historiador também usa o tempo psicológico. O tempo psicológico é o tempo da experiência. E como a gente lida com as ações humanas ao longo do tempo, essa experiência também interessa o historiador. O historiador lida muito com o tempo da memória. Né? A memória sobre os acontecimentos é muito importante para o historiador também. Então ele também lida com esse tempo. Só que existe um tempo que a gente chama de tempo histórico. O tempo histórico, ele não é o tempo cronológico, ele não é o tempo psicológico, ele não é o tempo da memória. Ele usa todos esses tempos, mas é um tempo diferente. O tempo histórico, que é o tempo específico da história, o tempo específico do historiador, ele tem um pouco de cronológico, um pouco de psicológico, um pouco de memória, mas ele é, sobretudo, um tempo coletivo. Ele é um tempo da experiência não de cada pessoa, ele é um tempo da experiência da sociedade. Né? Então ele tem a ver com o psicológico, mas com o psicológico da sociedade, do conjunto de pessoas. Ele tem a ver com a memória, mas não com as memórias individuais, e sim com uma memória coletiva, com a memória da sociedade. Então o tempo histórico ele tem um pouquinho dos outros tempos, mas é um tempo específico, e a especificidade dele vem principalmente do fato dele ser um tempo coletivo. Então o tempo histórico é o tempo da sociedade, das transformações da sociedade, dos acontecimentos da sociedade, da memória da sociedade, das experiências da sociedade. Então o tempo histórico ele é um tempo social, é um tempo coletivo, é um tempo que envolve as experiências de todos. Não só as experiências individuais, mas as experiências compartilhadas entre as pessoas. Ok?
Vocês vão reparar que o tempo do vídeo é um pouco menor que o tempo de uma aula normal, né? Um período de aula nosso tem 50 minutos, os vídeos vão ter um pouco menos, porque a gente não tem as perguntas, não tem os debates, não tem as discussões em sala de aula, que a gente teria em sala de aula. Talvez alguns vídeos durem quase 50 minutos, outros vídeos vão durar bem menos, mas a ideia desse vídeo é explicar um pouco para vocês esses conceitos e facilitar na hora que vocês forem ler os textos e que vocês forem fazer os exercícios. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham, me perguntem através do e-mail ou através do grupo de WhatsApp das turmas. Tanto um quanto o outro eu vou tentar responder sempre o mais rápido possível. Esse primeiro vídeo saiu com bastante atraso, né? Quase uma semana de atraso. Os próximos vídeos eu vou tentar colocar sempre no dia certinho da aula, ok? Espero que a gente consiga se encontrar o quanto antes e que essa pandemia do coronavírus se resolva o quanto antes para a gente voltar às aulas presenciais, que eu acho que vocês vão concordar comigo, funcionam muito melhor do que essas aulas pelo SIGA, ok? Abraço para vocês, até a próxima.